Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia, muito bom dia. Sábado, dia 4 de outubro. Gente, hoje aqui em casa tá um caos, a família inteira tá em casa. Então, se vocês ouvirem barulhos aí, porque o pessoal tá pintando a sala hoje. Gente, bom dia, né? Que Deus abençoe grandemente o final de semana de vocês. Vamos lá começar a live de hoje, especial de sábado, porque geralmente eu não gravo lives aos sábados e domingos, mas hoje para uma causa bem especial, né? Que está me trazendo aqui hoje aqui no Diário de Notícias Minas. Gente, como é aí agora de conhecimento de todos vocês, Alfenas passou pelo segundo incêndio em grande escala, né? Um incêndio de grandes proporções aí que por pouco que não acaba numa tragédia maior. E muito me chamou a atenção das duas vezes, né, que eu acompanhei esses incêndios, a viatura do Corpo de Bombeiros, né, o caminhão, né, que é chamado também de caminhão-pipa, pequeno. Aí lógico, passou a primeira vez, passou desapercebido, a segunda vez já me chamou a atenção e eu fui procurar saber, fui mais a fundo em relação às viaturas do Corpo de Bombeiros da cidade de Alfenas. Falaram que aqui em Alfenas tinha esse caminhão menor e um caminhão maior, caminhão grande. E esse caminhão foi enviado para Machado, porque Alfenas atende e abrange as cidades circunvizinhas, né? Então, o que está acontecendo? Alfenas é uma cidade com aproximadamente 84 mil habitantes. E todos nós aí podemos ver que a cidade está tendo ocorrências quase que de cidades maiores, cidade grande, né? São acidentes, incêndios e assim sucessivamente. Então é o seguinte, eu entrei em contato com um bombeiro, amigo meu, eu não vou falar o nome dele, né? Porque ele falou para mim que infelizmente os bombeiros estão, ou policiais civis, né? Recebem algum tipo de, como que eu vou falar para vocês, represália se dá entrevista. Então, em relação a esse assunto, esse amigo meu resolveu não se manifestar. Então é o seguinte, Alfenas necessita urgentemente de uma segunda viatura, de um segundo caminhão para estar atendendo ao Corpo de Bombeiros. Como o incêndio foi aqui, vamos dizer assim, né, próximo à minha casa, que é o bairro vizinho, me chamaram falando que o supermercado Lacerda estava pegando fogo. Gente, lá da Vista Grande, só para vocês terem noção do tamanho, da proporção. Falou, Fran, parece que o Lacerda tá pegando fogo. Falei, como assim o supermercado Lacerda pegando fogo? Aí, daqui na minha casa, só eu sair na rua, dá pra ver. Falei, não tem nada aqui não. Não, Fran, mas tá pegando fogo. E começaram a me enviar fotos. Então, foi onde eu fui até o local para saber o que estava acontecendo. Já tinham chamado os bombeiros, né? E até o incêndio começou na parte baixa e foi subindo e se alastrando. E aonde o fogo começou, já tinha cessado, já tinha acabado, né? E o pessoal, a família dos empresários ali chorando, todo mundo muito assustado, apavorado, falaram que os bombeiros demoraram cerca de mais de 2 horas para poder estar comparecendo ao local. Aí depois eu fui ficar sabendo que parece, né, segundo informações, que os bombeiros estavam atendendo uma ocorrência infame, aí para depois virem para Alfenas para poder atender a esse incêndio. E que quase eu não gosto de falar essa palavra dentro da minha casa,
mas quase que não vira uma desgraça maior, uma tragédia maior, né? Porque o incêndio de ontem, para quem acompanhou a live, foi nas costas ali do Lagos Química, nas costas da Luvigás, né? Nas costas ali do lado da Alfenas Ambiental. Então, por pouco que não vira uma tragédia muito maior. E os próprios empresários, funcionários, pessoas próximas ali, eu mesma vi o Natal da Luvigás, né, que é pai do meu genro, ali com a mangueira, jogando, tentando acalmar um pouco o calor que estava muito forte no muro dele, e ele preocupado do fogo ultrapassar por conta dos botijões. Olha só para vocês verem o tamanho da proporção que seria se as pessoas ali, né, os civis, não tivessem começado a estar tentando apagar o fogo. Bom dia, seu Sérgio, tudo bem? Que Deus abençoe aí grandemente a sua vida, a sua semana. Oi, Edson, tudo bem? Falei do senhor essa semana em relação ao túmulo do seu pai, viu? A depredação, porque os funcionários me chamaram lá para poder estar fazendo uma matéria, mas eu não deixei de lembrar do senhor não, viu? Então, gente, vamos voltar aqui aos nossos tópicos. Então, eu falando com esses bombeiros, eles reclamaram, teve muita gente que fez alguns comentários atacando a corporação do Corpo de Bombeiros. Gente, o Corpo de Bombeiros é uma instituição da qual não tem precedentes para a gente poder tá elogiando, né? São heróis sem capa, né? E eles fazem o que podem, levantam das suas camas, deixam suas famílias para estar atendendo e salvando vidas, né? E infelizmente, culpado disso tudo é o governo. Eu não gosto muito de estar falando de governador, não, porque afinal de contas eu votei nele as duas vezes, né? Que foi o governo Zema. Pegou aí o estado totalmente depredado, totalmente sucateado, roubado, assaltado. Só que para nossa segurança, tanto militar, civil e para os bombeiros, né, e para o SAMU, o governo Zema está completamente errado. Não está tendo gasolina, né? Tem aí policiais que às vezes abastecem as viaturas do próprio bolso. A segurança pública do estado de Minas Gerais está de mal a pior. Então, tá complicado. Então, esse amigo meu, ele me passou a seguinte informação. Falou, Franciele, nós já fizemos o pedido para a viatura aqui para os bombeiros e infelizmente a gente não consegue. Já conversamos com deputados estaduais, só que tem que juntar mais de um deputado, porque como um caminhão-pipa, né, ou seja, uma viatura, um caminhão para o Corpo de Bombeiros, custa aproximadamente 3 milhões de reais, que daria para comprar 4 viaturas para PM ou para Polícia Civil. Então, teria que ser alguma coisa de âmbito federal, porque aí os deputados federais ganham mais, têm mais verbas e não comprometem tanto o orçamento. Então, o que eu fiz? Já entrei em contato, né, com a assessoria do deputado federal Emidinho Madeira, já mandei mensagem também para o senador que foi eleito aqui pela nossa região, Cleitinho, e vou estar tentando com outros deputados, né, para ver se nós conseguimos uma segunda viatura aqui para a cidade de Alfenas, antes que comece a acontecer tragédias maiores, né? Então, é complicado, tá? Mas eu já quero informar aqui para vocês que eu já entrei em contato com alguns vereadores, já falei também com o presidente da Câmara, Matheus Passini, seu Sérgio aí, né? Seu Sérgio Cesário, que tá ali trabalhando como pedreiro ali na reforminha que a Câmara tá fazendo.
sabe? Que eu passo ali pela Câmara só mesmo para poder dar sugestão. Gente, infelizmente, eu só sou jornalista. Eu não tenho esse poder para poder estar ajudando a minha cidade como eu queria, né? Eu sou limitada, mas o que eu posso fazer é isso. Aí o pessoal, mas a Franciele tá puxando o saco do Matheus Passini. A Franciele tá puxando o saco do Gilmar Costa. A Franciele tá puxando o saco do Guigui. Mas a Franciele tá puxando o saco do Ednilson. Gente, quem puxa saco, puxa tapete. Eu tenho amizade com 80% da bancada da Câmara Municipal. Então eu converso com a maioria ali, né? Porque para mim tem 3 bandidos ali, mas que eu tô de olho, tô acompanhando. 3 bandidos e um mau caráter de marca maior. Mentiroso, safado, que tá até me surpreendendo. Shalom, Messias! Shalom, Atadonai! Então, gente, vamos lá. Então, quem puxa saco, puxa tapete. Então, eu como jornalista... e outra coisa. Teve um professorzinho aí lá do colégio estadual que comentou falando que eu só sou uma blogueirinha. Gente, eu não sou blogueira. Eu sou jornalista. E mais, eu sou credenciada. Eu tenho CNPJ... Tá? Eu sou uma das únicas jornalistas da cidade que tem o CNPJ, eu pago todos os meus impostos, eu tenho alvará de funcionamento. Então, para eu estar sentando aqui, para estar trabalhando com vocês, eu não pego só o meu celular e saio filmando, não. Eu pago os meus impostos, porque é uma coisa que eu não deixo rabo para ninguém pisar. É rabo para ninguém pisar. Pode ser prefeito, pode ser deputado estadual, pode ser o presidente. Mas os meus impostos são pagos. Então eu não sou blogueirinha, eu sou jornalista. Certinho? Bom dia, Giselda. Tudo bem? Bom final de semana para você, Eliane, Messias Cabral, Renata Herculano. Oi, Dona Miriam, tudo bem? Dona Miriam aí foi minha professora lá no estadual, viúva do Leco, mamãe daí da nossa saudosa Andréia. Gente, outra coisa também, né, que muitos se assustaram, vou mudar um pouco o tópico, né, pra gente encerrar logo. As pessoas se assustaram falando a respeito das blitz. Eu falei que eu agora vou fazer blitz nas escolas públicas de Alfenas, independentemente se for municipal ou estadual, e se eu for convidada também vou nas escolas particulares, independentemente, tá? Até eu brinquei, falei assim, cheguei, levanta a mão pro alto, vamos lá, vamos mostrar como que tá o andamento, como que tá a alimentação das nossas crianças, como que está a higiene das escolas, né? Como que as cantineiras estão trabalhando, né? É um meio de eu estar mostrando para vocês o dia a dia das nossas crianças e das nossas servidoras, né? Para estar mostrando aí como que está a educação na cidade de Alfenas. E às vezes pode não ser só na cidade de Alfenas. Às vezes pode ser Machado, Serrania, Areado, Paraguaçu. Às vezes essa blitz, às vezes ela pode não ser só limitada aqui na cidade de Alfenas, não. Cidade de Fama também, né, que teve uma professora que já me chamou cedo no privado. Ô, Fran, estende essa blitz aqui em Fama. Então, vou em Fama também, certinho? Bom dia, senhora Maria Silva. Gente, agora outra coisa também que todos aí estão aguardando eu falar, mas eu vou falar para vocês. Tudo, como vocês sabem, tudo que eu faço é fundamentada em leis. Por quê? Porque eu já tomei tanto processo, eu já tomei tanta lapada nas costas, que então tudo que eu procuro fazer com base legal. Para eu não colocar meu pé numa areia movediça e acabar
me prejudicando a minha família, né? Porque a gente fala as coisas aqui, logo vem pedido de indenização, pedido de retratação. Então, eu faço tudo muito bem fundamentado, correto? Circulou aí para a cidade o caso do ex-vereador Guinho. Aí o pessoal, lógico, eu como mulher, já cansei de falar para vocês, gente, você mulher que sofreu ou sofre qualquer tipo de agressão, não aceita isso, gente. Não aceita, porque qualquer tipo de violência contra a gente é muito ruim, é muito triste, né? Há 2 semanas atrás eu passei 3 dias sem dormir na minha cama, porque eu comecei a ser vítima de violência psicológica através de um ser das trevas aí da cidade, que é muito fácil a pessoa julgar o passado da gente sem saber o que a gente passou verdadeiramente, né? Eu não posso falar a respeito da vida da dona Miriam, não posso falar a respeito da vida da Carla Lopes, eu não posso falar da vida de ninguém, principalmente do passado de ninguém, porque nós temos que calçar os sapatos da humildade e percorrer os caminhos que a pessoa percorreu, para a gente poder estar julgando, jogando pedra e falando qualquer coisa. Então, quem me conhece sabe, eu não sou mulher de fofoca, eu não sou mulher de dar meio-dia na porta da casa de ninguém, eu não peço nada para mim, né? Quando eu ligo para algum amigo, para algum empresário, é sempre pedindo remédio, cesta básica, às vezes eu não peço nem a cesta. Às vezes eu falo, gente, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar a cesta básica, né? Vamos comprar um botijão de gás. Se eu tenho dinheiro aqui, às vezes eu nem peço, né? Nem peço. Então, é o seguinte, qual que é a diferença? Carla tem que ser preso, bateu na mulher, tem que ser punido como o Pedrinho foi. Carla, o Pedrinho foi preso em flagrante. Eu vou explicar para vocês, porque às vezes a pessoa parece que não entende ou não quer entender, né? O Pedrinho, ele foi preso em flagrante de delito, ou seja, ele estava no local dos fatos. A menina fez o corpo de delito, a menina prestou queixa, a menina apontou o que aconteceu com ela. E o Pedrinho não foi preso só pela Lei Maria da Penha. Ele foi preso por lesão corporal, ele foi preso por porte e posse de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. O Pedrinho estava armado. O Guinho não estava presente no local. O Guinho, né, ele não foi preso em flagrante. E outra coisa, o Guinho não é vereador, o Guinho agora é secretário. Então, quem tem que tomar conta dele é o prefeito. Então, cabe ao prefeito analisar se exonera e demite ele ou não. Então, agora não cabe mais aos vereadores, porque quando foi o caso do Pedrinho, teve que, como era de alçada dos vereadores, porque o Pedrinho era um vereador, foi instaurada uma comissão processante, foi ouvidos testemunhas, foram ouvidos policiais, foram ouvidos a delegada, né, as pessoas que seguiram com o rito, com o inquérito, né? Embora tem pessoas aí que falou que o inquérito foi feito nas coxas, eu quero aqui parabenizar a delegada, a doutora Mariane, né, que está sendo aí um exemplo na cidade de Alfenas, né? Que como mulher tá ali à frente da delegacia da mulher e tem se mostrado uma guerreira, uma leoa. Então, o que acontece? Tem pessoas próximas na delegacia, tem pessoas próximas no batalhão, pessoas na polícia civil, na guarda municipal, fizeram para puxar o Redes,
O que é o REDS? É o boletim de ocorrência, né? Que tem que a pessoa fazer o boletim de ocorrência, ela representar, pedir medida protetiva para poder seguir com o rito processual. Simplesmente a esposa do Guinho não fez isso, ela não faz isso. Ou seja, no meio dessa história toda, a sem vergonha é ela, porque quem deveria dar um basta nisso é ela, e ela não dá. Ela deveria ir na delegacia, pedir medida protetiva e não vai. E outra coisa, sai ruim nós que nos expomos, que nos falamos. Aí o que acontece? Aconteceu o que aconteceu aí há um ano atrás. Ela mostrou a cara dela na internet, toda arrebentada, não prestou queixa. A promotoria, o Ministério Público, seguiu com o rito, seguiu com o processo e denunciou ele. Ou seja, o Ministério Público processou o Guinho. Aí essa semana teve a audiência. Ou seja, ali ele poderia sair preso, condenado. Adivinha o que a senhora Camila fez? Ela não foi na audiência. Ela não foi, ela não vai aparecer em audiência nenhuma. E você sabe o que vai acontecer? Vai arquivar. E você sabe principalmente o que vai acontecer? A gente que fala sai como ruim, sai processado, tem que pagar processo, tem que pagar advogado, tem que pagar indenização, né? Por conta de quê? Por conta de mulher sem vergonha. Então, nós mulheres, a gente não tem que se calar, a gente tem que botar na cadeia. Porque homem só aprende desse jeito, é na cadeia. Porque aí chega lá no presídio, ele toma um chacoalha de homem que nem ele mesmo e nunca mais põe a mão em mulher. Nunca mais põe a mão em mulher. Então, essa é a única vez que eu vou me pronunciar em relação ao Guinho. Agora eu só quero que a secretária da mulher, a Kátia Goiatá, ela se pronuncie, né? E que ela vá em cima do prefeito e que o prefeito tome um posicionamento. E não é porque é cunhado do Luizinho, cunhado do prefeito, que ele é um deus, não, porque ele não tem uma pinta de ouro nas costas. Ele é homem como qualquer outro, né? É homem como qualquer outro. Então é isso, gente. Eu não iria me pronunciar, só que chegou num ponto que os vereadores me cobraram, pessoas próximas me cobraram. Então vocês entenderam o meu posicionamento? Por que eu falei a respeito de um caso, de uma mulher que foi até o fim, porque não aceitou apanhar. E não tem como falar de um outro caso de uma mulher que aceita e é conivente. Então como que eu vou defender uma mulher que ela mesma não se defende? Como? É impossível. É impossível, gente. Então eu vou falar isso para vocês aí da população de Alfenas. Como que vocês vão defender uma pessoa que não se defende? Uma pessoa que não toma vergonha na cara e ela mesma não se defende. Porque vocês podem ter certeza, se acontecesse uma coisa dessa comigo ou com uma filha minha, aí a situação ia ser bem mais embaixo. Quase. Meu marido, gente. Agora, outra coisa também, que foi até bom, esse aviãozinho do parque aqui, passar e falar. Gente, tá chegando muitas reclamações, em relação a esse aviãozinho que tá passando pela cidade. Ele tá fazendo rasantes a menos de 1.000 pés. E isso é proibido por lei. Proibido. Nem a Esquadrilha da Fumaça, que é completamente profissional e credenciada, não tá fazendo isso. Então, ou seja, está colocando a vida deles que estão no avião e da população em risco, né? Então, já fiz a sugestão para os vereadores para poder estar proibindo esse tipo de avião estar passando pelos céus da cidade de Alfenas. Então, que eles façam propaganda com caminhão, com moto, mas avião na nossa cidade não, certinho?
Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram que eu fale, né? Porque aí eu já vou encerrar, porque aqui em casa hoje, que eu não vou mostrar pra vocês, mas a família inteira tá lá na sala pintando. A gente vai vir aqui pra cozinha, minha casa tá uma zona. Oi, Carla, sim, Marisa, tem que apanhar mesmo. Não, aí é complicado, né? Agora sim, eu senti firmeza. Fábio Ferreira, Carla Lopes. E o seu Sérgio, a gente lê umas coisas, a gente não tem como a gente comentar. Poucos brinquedos e um ingresso muito caro. E vocês sabem qual que é o pior, gente? Qual que é o pior? É que os circos vêm aqui na cidade, os parques vêm aqui na cidade, eles têm uma meta para cumprir. Aí o que acontece? Eles não cumprem essa meta justamente por conta disso, pelo preço ser muito caro, muito alto. E no meio de uma crise dessa, não é qualquer pai, não é qualquer mãe que vai gastar aí R$80 em 10 ingressos. Aí eles não conseguem bater essa meta, eles vão em cima da prefeitura, porque querem que a prefeitura supra esse orçamento deles. Já teve circo na cidade, que ficou estacado aqui esperando que a prefeitura pagasse para eles ir embora. É terrível isso. Então, ao invés de ajudar a nossa cidade, eles atrapalham. Roberto Itamar, bom dia. Este avião está acabando de sobrevoar aqui perto da minha casa. Então, Itamar, acabou de passar aqui também. Gente, então eu vou encerrando por aqui, né? Fiquem todos com Deus. Só terminando aí. Gente, eu não sou amiga do Guinho. Para ser bem franca, bem sincera com vocês, eu nunca conversei com ele. Eu conheço o Guinho de vista. A esposa ou ex-esposa dele eu já conheço desde criança. Desde quando a gente morava lá na Vila Formosa, na Lincoln Vestim da Silveira. Eu vi aquela menina nascer e crescer, porque a gente é tudo nascido e criado ali na Vila Formosa. Quando um casamento chega, um relacionamento ou uma amizade, né, não sei qual que é o relacionamento deles, chega num ponto desse, Guinho, alguém aí se quiser mandar esse vídeo aqui pro Guinho, eu particularmente não tenho nada contra você. Camila, eu também não tenho nada contra você. Então eu vou dar um conselho para vocês como mulher, porque conselho se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Separa, vai cada um pro seu canto. Se tiver que olhar as crianças, né, porque vocês têm filhos, vê aí um parente, algum amigo próximo que pegue as crianças, que devolva, que leve para brincar. Não precisa nenhum ter contato com o outro, se afastem, porque isso já tá dando para a cidade inteira ver que isso uma hora vai terminar em desgraça, vai terminar em morte. Então, eu mesma, né, eu sou viúva do meu primeiro casamento, mas se o meu ex-marido tivesse vivo e ele quisesse ter contato com as minhas filhas, eu pegava e falava para algum irmão meu, para minha mãe, olha, leva as crianças, né, que as meninas, leva as meninas, falava com alguém próximo, olha, pode vir aqui pegar, mas nós dois não iríamos ter contato, né? Eu acho isso muito ruim, né? Porque senão ainda vai ter problema e chega de feminicídio, de homicídio, né? Chega de certas situações, tá? Vou fazer um comentário para vocês aqui breve. Domingo passado nós fomos na barraca da Cacá, né? Lá na feira, muito gostosa, tudo. E na hora de ir embora, eu e meu marido, a gente parou o carro no sinal e eu comecei a observar um casal que estava de moto na frente. O cara estava se esquivando porque a mulher que estava atrás estava batendo nele. Ela batia, dava soco na costela, beliscão, dava tapa assim no capacete dele. E meu marido, filma. Falei, não, tem que filmar nada disso não. Então, gente, é complicado certas situações. A gente vê esse tipo de situação.
É muito complicado, é triste. Então é assim, gente, vamos encerrando por aqui. Eu volto aqui na segunda ou na terça-feira, certinho? Fiquem todos com Deus. Vamos ver aí, né, o que o deputado federal Emidinho Madeira tem de especial para nossa cidade, né? O senador Cleitinho, como eu já falei para vocês, enviei mensagem para eles. E o que pode ser feito, né, para poder estar trazendo mais um caminhão pipa, né, mais um caminhão de corpo de bombeiros para a cidade de Alfenas. Ana Maria, queria saber sobre aquele campo de futebol que falaram que ia fazer no Jardim São Paulo, que está abandonado. Ana, eu vou procurar saber em relação a isso e te falo direitinho na próxima live, tá bom? Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana aí para todos. Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é com a verdade e com vocês aí de casa.